Muito bom. Então aqui eu já vou colocar aqui o nosso convidado na tela e gostaria aqui de... deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Aí, tá aqui. Já coloco na tela aqui o Sebastião Camargo. O Sebastião de Três Lagoas, ali, Mato Grosso do Sul, né? Ele é idealizador do Instituto Despertar da Consciência, na qual realiza um trabalho lindo ali. Autor do livro O Despertar da Consciência, que já tem aí 8 anos, na qual aqui eu tenho um exemplar, até assinado pelo próprio Sebastião, que ele esteve conosco em 2019, presencialmente, na Associação Mariana do Nascimento. Então, Sebastião, é um grande prazer poder recebê-lo, obrigado por aceitar nosso convite. Queria deixar também aqui registrado meu agradecimento à sua equipe, em nome da Marcela, que foi muito atenciosa e simpática e conseguiu nos ajudar a concretizar esse encontro. Obrigado. Gratidão é sempre nossa. Legal. Pessoal, eu vou deixar um recado importante. O Sebastião vai iniciar a palestra dele e depois também vai deixar um espaço para as perguntas, para as pessoas poderem participar, para a gente aproveitar esse espaço virtual e poder ter essa interação com os nossos amigos, né? Então, podem mandar as perguntas aí à medida que for desenrolando o tema, pode aparecer dúvidas ou querer tirar levantar algumas questões aqui com o Sebastião, então vamos aproveitar essa oportunidade, pode mandar aqui todos pelo chat, tá bom? Sebastião, com você, fique à vontade. É uma gratidão imensa essa oportunidade para todos nós, para tecermos algumas reflexões em torno do ensino universal dos espíritos. É uma ciência que comprova, uma filosofia que questiona e uma moral que vivencia. Então, como a ciência da religião, a religião da filosofia e a filosofia da ciência, temos esse ensino sem cercas, sem cerceamentos, e eu faço alguns questionamentos a partir de agora, após agradecer vocês, internautas, os seguidores da Associação Mariana do Nascimento, e os demais que estão embarcando conosco agora nessa espaçonave divina. E nós vamos, em breves instantes, tecer alguns comentários. Por exemplo, você acredita em reencarnação? Eu não creio nessa possibilidade. Você acredita em Deus, na causa primária de todas as coisas? Eu também ainda não compreendo essa possibilidade. Acredita na preexistência e na sobrevivência do ser? Eu também tenho dificuldade ainda para crer nisto. Mas eu tenho certeza da preexistência, da sobrevivência do ser, de Deus como causa primária de todas as coisas, e, ao mesmo tempo, do Espiritismo como uma lei da natureza, porque é assim que Kardec colocou. Agora, a coisa que eu tenho certeza absoluta é que eu, Sebastião Camargo, não estou reencarnado. Eu estou encarnado. Ou seja, apenas uma diminuta fração da minha realidade está encarnada. O restante está em várias dimensões simultaneamente. Porque todas as criaturas, segundo Joana de Ângeles, são multidimensionais. E a própria autora é que vem afirmar: o que está encarnado é um ponto de autoconsciência pura. Mas se acalme, respire fundo, porque se a princípio a ideia não for absurda, então não há esperanças para ela. Como já afirmou Albert Einstein. Pode-se medir a excelência de uma ideia pela força das resistências que a mesma provoca. Assim afirmou Bezerra de Menezes. Nada, nem todos os exércitos do mundo pode fazer parar uma ideia cujo tempo chegou. Assim afirmou Victor Hugo. Então, para que possamos compreender a nossa realidade de seres imortais, nesse despertar necessário, que é a nossa proposta de hoje,
E vimos na leitura que o nosso pensamento, ou o pensamento, é a nossa capacidade criativa em ação. E conforme lemos no Livro dos Médiuns, no item 76, dependendo da tradução que você vai ler e estudar esta mensagem, o pensamento não é outro senão o espírito encarnado em nosso corpo. E conforme a questão 89A do Livro dos Espíritos, onde a alma está, o pensamento também está. De modo que, quando falamos de reencarnação, admitimos o espírito na sua totalidade. Se assim for, se você é um ser reencarnado e não encarnado, então você sabe o que fazer, como fazer e quando realizar. Assim consta na obra O Ser Consciente de Joana de Ângeles. E se assim é, então você sabe a sua origem conceptual, compreende a sua natureza divina e tem certeza da sua destinação. Sabe que a mente é uma emanação da sua consciência, do espírito que tu és. E na mente, nada é impossível de se realizar. Porque vimos com André Luiz que o pensamento é a nossa capacidade criativa em ação, e com Emmanuel, que ele é um fermento vivo que improvisa, altera, constringe, alarga, assimila, desassimila, integra, pulveriza ou recompõe a matéria em todas as suas dimensões. Isso só o pensamento. A mente é um laboratório de recursos inesgotáveis e inestancáveis, na qual o pensamento é essa capacidade criativa. Na própria mente ainda existe a inteligência intelectiva, a inteligência emotiva e a inteligência espiritual a serviço do pensamento. A imaginação a serviço também desse pensamento. Normalmente falamos que a inteligência é que define o que vou pensar se sou eu o espírito encarnado. Mas percebemos, na maioria, a quase totalidade dos seres vive do pensamento alheio. Porque a cada 24 horas elaboramos como espíritos encarnados uma média de 95 mil pensamentos, segundo Joana de Ângeles. De modo que, quando falamos de espírito e de alma, estamos falando de duas coisas, segundo Kardec, Leon Denis, Gabriel Delanne, Alexandre Aksakoff, Ernesto Bozano, Camille Flammarion, Ebbe Sajan e tantos outros luminares da época de Kardec. O próprio Kardec registrou, na Revista Espírita de 1866, no mês de junho, um artigo intitulado O Sono do Espírito. O sono do espírito. E nesse artigo, o Dr. Calais, que era um médico que vivenciou a medicina diferente dos seus colegas, ele sempre buscava a cura do corpo na transformação da alma. Curando a causa, desaparecia o efeito. Mas como a lei de destruição faz parte das leis naturais, onde tudo morre para renascer, para se renovar, ele também, fisicamente, morre e continua com seu corpo perispiritual, assistindo na velocidade do pensamento os que buscavam agora a cura da alma. Mas, de repente, mesmo estando fora do corpo, no mundo dos espíritos, ele se vê dentro de uma sala conversando com vários acadêmicos na área da medicina. Ele questiona esses acadêmicos e eles respondem. E quando responderam,
ele percebeu que estava respondendo a si mesmo. Quando ele olha outra vez para perguntar, já não viu vários, viu um. Somos um e somos muitos. De modo que a isso chamamos consciência. O próprio Kardec, na questão 127 da obra O que é o Espiritismo, quando interroga que sentimento é esse que normalmente chamamos de consciência. São as lembranças intuitivas das boas resoluções tomadas pelo Espírito nas suas diversas encarnações. E em obras póstumas, no capítulo Fotografia e Telegrafia do Pensamento, Kardec afirma que quando arquitetamos um pensamento, desses 95 mil, com um só pensamento, nós nos conectamos com todas as nossas vivências. Se assim não fosse, ele teria dito: com um pensamento bem arquitetado, eu ativo tudo que existe em mim. Porque se eu sou o espírito reencarnado, tudo que sou é o que está aqui. Mas não foi isso que ele disse. Ele disse que nós nos conectamos por intermédio de um pensamento bem arquitetado com todas as nossas vivências. Quer entender como é isto? Então, nesta obra de Allan Kardec, percebe que o Dr. Calais falou com algumas de suas vivências, as que estudaram medicina em mais ou menos 2 milênios. E, ao mesmo tempo, Joana de Ângeles, na obra Encontro com a Paz e a Saúde, narra que o espírito tem quase a idade do universo. E na obra O Ser Consciente, a alma tem apenas a idade cronológica desta encarnação. Porque, segundo Camille Flammarion, na obra A Morte e o Seu Mistério, no volume 1, porque são 3 volumes, ele deixa muito claro esse processo da fração e da totalidade. E assim como em Narrações do Infinito, Deus na Natureza e outras. E Ernesto Bozano, na obra O Objetivo da Vida, fica muito claro: em cada encarnação, a individualidade, que é o espírito, fabrica mais uma alma. Se assim não fosse, Hernani Santana, na obra Universo e Vida, não teria estudado e, com muita sabedoria, cautela, ele afirma: Jacó, Moisés, Elias e João o Batista são 4 etapas do mesmo Espírito. 4 etapas do mesmo Espírito. Então, se Jacó reencarnou como Moisés, simplesmente Jacó não existe mais. Só existe Moisés, que é a reencarnação de Jacó. E se mais tarde Moisés volta como Elias, o Moisés não existe mais, porque ele está reencarnado como Elias. E se Elias é o João Batista, agora reencarnado como João Batista, como está textualmente no Novo Testamento, Elias já veio, já voltou, é esse que aí está, João o Batista. Agora explica-me, ajude-me a compreender, como pode, se é reencarnação, se João Batista é que estava em atividade, mesmo que ele estivesse desencarnado naqueles instantes, porque no Monte Tabor, Jesus, o nosso mestre, modelo e guia, conversa, desdobrado do corpo, num processo de transfiguração, com Moisés e Elias como 2 seres com a sua individualidade, consciência e autonomia. Como é isso? É reencarnação ou encarnação? Por que será que Kardec, a partir de uma altura de sua obra, ele muda a frase
para quem tem olhos de ver. Como no Evangelho segundo o Espiritismo, na 3ª edição. Se todos os encarnados, ele não disse se todos os reencarnados, se todos os encarnados estivessem cientes da força que trazem em si mesmos e colocassem a sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar verdadeiros prodígios. Se todos os encarnados. E na obra O Livro dos Espíritos, também na sua 3ª edição, na questão 605A, a anotação de Kardec é: o espírito, ao encarnar no corpo do homem, traz os seus valores intelecto-morais. Encarnar. Se ele sobrepor-se à matéria, ele viaja rumo à angelitude, conforme consta também na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, no item 24 do capítulo 4º, onde ele mostra que o corpo físico vai evoluir até se confundir com o perispírito, ou seja, o espírito sublimando a matéria, levando-a rumo à angelitude. E o perispírito sofre transformações sucessivas até a sua completa purificação. Como é essa completa purificação? A natureza dos espíritos puros. E na obra O Livro dos Médiuns, o perispírito é a alma evoluindo. Então, o corpo físico de hoje, se ele evolui até se confundir com o perispírito, ele será o perispírito de amanhã. Se o perispírito sofre transformações sucessivas até a sua completa purificação, que é a natureza dos espíritos puros, ele vai evoluir até transformar-se em mais uma alma individualizada com a sua consciência e autonomia própria. Então, se cada célula do nosso corpo tem a sua consciência individual, assim como cada tecido, cada órgão, cada sistema e cada corpo tem a sua individualidade, porque isso está no Livro dos Médiuns, Kardec nos mostrando que o perispírito pode desdobrar-se do corpo, onde a parte mais simples que nós chamamos de modelo organizador biológico, ou de corpo vital, ou duplo etérico, ele cuida do corpo, enquanto as demais partes, cada uma pode ir para uma função, porque o espírito é como um sol. E o segredinho está nesta frase: o espírito é como o sol. Se é como o sol, na obra A Gênese, ele mostra como o sol se fez e como os planetas se fizeram após a edificação do nosso astro-rei. Então, sobre a força centrípeta gerenciada pela mente dos engenheiros siderais, cujo Cristo, governador supremo do planeta Terra, é um deles, e sobre o impulso da força centrífuga. Então, na nebulosa, a força centrípeta une os elementos, gerenciado por essas mentes desses luminares. E a força centrífuga, após a individualização do Sol, tiram-no da intimidade da nebulosa e o coloca no seu espaço, regido pela lei de gravitação, que vai, além de limitar o espaço e a função, a sua órbita. E esse Sol fraciona, e as frações desse Sol, cada uma sendo colocada em sua órbita, começa a atrair novos elementos, ainda incandescentes, se completando, mas ainda incandescentes liberam frações de si para a composição de seus satélites. Então, se assim é, se eu dissesse a uma semente de laranja que nela existe um laranjal, será que ela acreditaria? Com certeza, não. Por isso, não espero que você acredite. Agora, eu sei, por me ver fora do corpo, como uma alma, fração da minha consciência. E posso dialogar com as outras almas, cada uma com sua autonomia, com seu conhecimento,
e, ao mesmo tempo, com a minha consciência, dependendo da minha pauta de trabalho. E sei que a mente é um laboratório que é uma emanação dessa consciência. E é a minha sala de controle, o meu consciente. De acordo com a minha inteligência, eu tenho um poder imaginativo. De acordo com o meu poder imaginativo, eu tenho a capacidade criativa, que é o meu pensamento. Porque, segundo a minha inteligência, usando o meu racional, eu posso orar. E dependendo do que emerge dos meus desejos mais profundos, trago para o plano mental e mergulho na minha consciência, e os sentimentos profundos que eu trago dessa consciência se transformam em pensamentos. Isso é Emmanuel. Mas quando a minha vontade, lembra? Se todos os encarnados estivessem cientes da força que trazem em si mesmo, e se colocasse a sua vontade a serviço dessa força, essa força, segundo Joana de Ângeles, é o Evangelho, que é força, vitalidade e vida, que para Emmanuel está em nossa consciência, em nosso próprio espírito. Então agora, eu posso usar da minha vontade e gerar pensamentos também. Ou eu oro, rogando a minha consciência auxílio, e ela envia dos seus sentimentos profundos, das suas virtudes, da paciência, da ternura, da compaixão, frações que vão transformar-se em pensamentos. E eu vou ordená-los segundo a minha inteligência, meu poder imaginativo, e segundo os meus valores, porque eu vou qualificá-los segundo os valores que possuo. Nesse sentido, a inteligência, a imaginação, o pensamento vai dar forma a alguma coisa. Os sentimentos empenhados nesse produto que está sendo construído vai dar vida. A palavra, verbalizada ou não, vai orientá-lo, vai dar movimento. E as minhas atitudes vai dar direção. Com o espírito, a mente, a alma trabalhando dentro da mente em conexão com o espírito. Mas quem está governando o perispírito e o corpo para a alma, enquanto ela não toma consciência de si própria? A própria superconsciência no espírito. O espírito é a totalidade. Superconsciência é o reino de Deus no espírito. Inconscientes são as nossas vivências experienciadas, mas não aprimoradas. O nosso umbral. Subconsciente é o setor onde selecionamos as consciências instintivas para governar o universo perispiritual e o universo biológico, que nós chamamos de automatismos. Chamamos esse subconsciente de a colônia Nosso Lar de André Luiz. Lá tem seres que são serviçais, mas tem ministros, tem governador. Por isso, nós deveríamos ser o governador do subconsciente, agindo a partir do consciente. Então, no consciente, de acordo com a minha pauta, eu entro em conexão com a minha essência, com todas as minhas vivências, na superconsciência, no inconsciente, no subconsciente, por intermédio do consciente. Porque eu estou arquitetando adequadamente um pensamento, e foi o que Kardec disse. Um pensamento bem arquitetado nos coloca em conexão com todas as nossas vivências, conscientes, subconscientes, inconscientes e superconscientes. Por isso que não há limitação. Tudo é possível àquele que crê e ama. E, além disso, o reino de Deus está dentro de mim. E se o reino está, Deus e o Cristo também estão. Então, agora nós temos à nossa disposição o Deus, o Cristo e o Evangelho. O que mais nos falta? Conhecimento. Fé. Fé é conhecimento de causa.
A fé precisa de uma base, e a base é a compreensão perfeita daquilo em que devemos acreditar. Eu acredito porque tenho certeza, e só a tenho após a compreensão. Se eu sei que tenho uma fonte inesgotável e inestancável das próprias energias, só por intermédio do meu pensamento no plano mental, conforme André Luiz em Mecanismo da Mediunidade e em Evolução em Dois Mundos, que na mente nada é impossível de se realizar, conforme Joana de Ângeles, que no perispírito, conforme Kardec, eu tenho uma fonte permanente de energias, e no corpo físico eu tenho um médico e uma farmacopeia com recursos inesgotáveis, segundo Joana de Ângeles. O que nos falta para gerir com lucidez o nosso destino e não temer um simples vírus? Simples. Porque vírus não apresenta ameaça alguma, seja ele qual for, do mais simples ou com maior capacidade de virulência, se encontra um ser de consciência desperta, consciente da sua função e de como ele deve agir. Então veja, por que tememos esse vírus se a origem das pandemias, segundo Joana de Ângeles, está no nosso próprio interior? A origem dos tsunamis, dos furacões, dos terremotos, dos maremotos também está em nosso interior a partir da nossa mente. Então, a mente desgovernada, as emoções perturbadas, pensamentos em desalinhos, isso que gera ambiência, porque não são vírus, nem bactérias, nem micróbios, nem vermes que geram enfermidades, segundo o cientista Louis Pasteur, Claude Bernard. São os ambientes. Por isso que eu provoquei você, para que você pergunte. Desde o início estamos falando numa série de pílulazinhas de 3 a 8 minutos que gravamos para criar a vacina, não só para esse vírus, para todas as problemáticas. Porque Emmanuel narra em Fonte Viva, no capítulo 82, na lição Serve e Prossegue, que a criatura que serve pelo prazer de ser útil, ela progride sempre e encontra em si mesma 1000 recursos na solução de todos os problemas. O que é que está em nós mesmos? O Evangelho, como Emmanuel e Joana de Ângeles mensuraram. O Evangelho como um repositório de força, vitalidade e vida, forças inesgotáveis e inestancáveis. E está em nossa consciência, no nosso próprio espírito. De modo que, se eu sei, como eu tenho consciência disso, já tenho 23 anos sem medicamento de espécie alguma. E já fui desenganado, e já passei por vários processos cancerígenos, e estou aqui. Não temo esse vírus, abraço quem se permite abraçar, beijo, porque não é ele a ameaça. A ameaça são os algozes que criaram essa pandemia, que manipularam esse vírus em laboratório e depois criaram esse pavor, combinado com a grande mídia, para perturbar a mente, perturbar as emoções, para criar a ambiência adequada para que esse vírus, vindo de fora ou não, veja, você às vezes gasta seu dinheiro com máscara, não gasta? Segundo a doutora Mayra, com mais de 30 anos de experiência no meio acadêmico, ela estudou e comprova a máscara que tem o poder de filtrar e proteger quem a usa com maior possibilidade seria a N95. Mas ela filtra partículas até 300 nanômetros, que é 300 bilionésimos de milímetro. Agora, o vírus tem 100 nanômetros, 100 bilionésimos de milímetro. Ou seja, ela não nos protege desse vírus. Nem protege se ele estiver em mim, indo na direção de alguém. Não protege também. Então, máscara nós podemos usar como uma questão de higiene, mas isso não protege ninguém. Agora, se a mente estiver em harmonia, esse pensamento como a nossa capacidade criativa em ação. Vou ler de novo o que o Tiago leu no início.
O pensamento é a nossa capacidade criativa em ação. Em qualquer tempo, é muito importante não se esquecer disso. A ideia forma a condição. Ideia é vários pensamentos juntos. A ideia forma a condição. E, ao mesmo tempo, a condição produz o efeito. E o efeito cria o destino. E Emmanuel, na sequência, ele é um fermento vivo. Então, a energia mental é um fermento vivo que improvisa o que você se dispor, constringe, vai te amarrar, altera, pode alterar a situação, assimila o que você quer assimilar e, ao mesmo tempo, desassimila se você quer dissociar elementos, integra o que você quer integrar a você, pulveriza se você quer dizimar uma situação menos feliz para recriá-la, a lei de destruição te garante esse direito, ou recompõe a matéria em todas as dimensões. Eu recompus a ossatura de minha coluna e fiz uma coluna nova. E assim com várias partes do meu corpo. O que você teme? Você está desperto? Você se alimenta por necessidade do estritamente necessário ou come por prazer? Na hora da refeição, você está presente? Em mente, em coração, em consciência, em espírito, em verdade? Você está ali inteiro ou está com o celular à mesa? E a sua atenção está mais para o que está chegando no celular do que para o alimento. O alimento também é um ser vivo. Ele precisa de direção. Ele não sabe o que fazer no nosso universo. Ele sabe, o vegetal sabe o que fazer no reino vegetal. O animal sabe o que fazer no reino animal, no corpo animal. O mineral sabe o que fazer no reino dele. Embora o nosso corpo seja uma aglutinação de minérios, de elementos vegetais, animais, pré-humanos e humanos, os que entram são semelhantes a funcionários que entram numa empresa. Se eu não digo o que fazer, se eu não os capacito para fazer o que preciso, eles vão fazer o que sabiam fazer nos seus reinos de origem. Então, despertar necessário. Eu sou um espírito com quase a idade do universo. E eu tenho uma mente que é uma emanação dessa consciência, com um poder inesgotável, com recursos inestancáveis. Com um poder imensurável, com recursos inesgotáveis e inestancáveis. Eu sou uma alma como fração da minha consciência. E se eu estiver em conexão com a minha consciência, tudo posso naquele que me fortalece, já que eu sou uma diminuta fração. Tenho à minha disposição a inteligência intelectiva, a inteligência emotiva e a inteligência espiritual. Tenho um comportamento a modificar, que é o meu subconsciente. Ele é que define o meu comportamento, mas se eu não cuido do consciente, do que penso, do que sinto, do que falo, do que faço, o meu inconsciente, que é o estado perturbador, onde estão as sombras da ignorância, pode perturbar o consciente e o subconsciente também. E criarmos a doença, porque Deus não criou doença de espécie alguma. Por conta do tempo e segundo o que foi combinado, a partir de agora é com você, Tiago, e os nossos internautas. Obrigado, Sebastião. Você falando, a gente fica aqui, é realmente uma aula aqui de reflexões, né? O livro, né? O livro Despertar da Consciência, do Átomo ao Anjo, é de muito estudo, né? Você precisa ir pensando muito a respeito disso. A gente tem algumas perguntas aqui, Sebastião. A primeira delas, você falou sobre criaturas multidimensionais, né? Sim. Somos ou estamos como criaturas multidimensionais? Quem perguntou foi a Maitê. Joana de Anjos, na obra Vida. O que é vida? Ela coloca vida e coloca 2 pontos. Vida é desafios e soluções. Então lá a autora coloca que todas as criaturas são multidimensionais. O cientista Michio Kaku, na obra Mundos Paralelos, ele mostra que nós existimos em múltiplas dimensões. Então, cientistas renomados flagraram 4 fótons em 4 dimensões diferentes.
e foram analisando e perceberam que eles interagiam simultaneamente em 4 dimensões. Fótons. É uma partícula tão ínfima que nem foi possível até hoje determinar a sua massa. Se um fóton, que é um quantum de energia, que segundo a física quântica é a menor partícula que existe, e além disso, de ser um ser multidimensional, a luz é viva na sua expressão mais simples, que é essa, e entende o comando da mente. Então nós, queiramos ou não, nós somos seres multidimensionais. Eu vivo aqui e em múltiplas dimensões simultâneas. Se eu tenho um propósito, eu posso interagir com essas dimensões como estou interagindo com vocês. O que eu estou falando para vocês, que nenhuma frase da palestra foi como se fosse preparada antes. Ela nasceu aqui, por esse intercâmbio com essas múltiplas dimensões. E ainda com parcerias que temos nessas múltiplas dimensões. Então, queiramos ou não, somos seres multidimensionais. Legal. E aí tem uma outra pergunta também, acho que você falou sobre a nossa alma, uma fração da nossa consciência, né? E como a gente distingue, Sebastião, o que é essa fração da nossa consciência ou que é uma influência de algum espírito que esteja próximo? No meu caso, é moleza, porque é um ser que só tem o primeiro ano primário incompleto. Conseguir estudar mais de 1.700 livros para escrever um livro, com certeza não foi ele sozinho. E eu sei quando foi alterando os comandos e quando sou eu, porque às vezes eu fico horas diante do computador, não vem nada. E de repente vem como se estivesse fazendo um download. Então, na hora que eu estou lendo alguma coisa e atropelo tudo, aí sou eu. Mas se começar a ler redondinho, falar mais ou menos ajeitado, eu sei que não sou eu. Então é fácil você saber o conhecimento que você tem, que você domina, e começar uma chuva de ideias diferentes das suas, de sentimentos diferenciados, de expansão de consciência naquele momento. Por exemplo, eu estava na Bahia, em Vitória da Conquista, e lá é um local bem interessante. Às vezes está 30 graus durante o dia, à noite vem para 15, cai a metade. E se você sair sem um agasalho para uma palestra, você passa vergonha, porque você vai tremer de frio. E eu fui sem agasalho e na palestra, antes da palestra, eu já comecei a tossir, como um resfriado. E na hora da palestra não tinha tosse alguma. Falei durante 1 hora e pouco sem tossir. Quando termina a palestra, aí eu retorno ao normal e começo a tossir de novo. Falei, quem sou eu, afinal? Quem é que proferiu a palestra? Tenho certeza que não é o cabra que levou o corpo até o local. E assim a gente fica sabendo dessas diferenças. É um exercício mesmo, muito de percepção mesmo, né, de tudo isso, né? Eu me recordo muito bem quando você veio, eu vi uma palestra sua, essa percepção, por exemplo, na própria alimentação, né? A gente às vezes é movido muito pelo instinto, né, de comer, a gente acaba não pensando em todo o processo, né? Eu lembro de uma frase que você falou que fica para mim até hoje, antes de vir todo esse impulso, devore um copo d'água. Como que... Fala um pouquinho para a gente sobre isso, sobre essa consciência. Quando eu li no Livro dos Médiuns com Kardec, lá no Laboratório do Mundo Invisível, que nós temos o poder para alterar a estrutura da água, criar os átomos, transformá-los em medicamentos ou em alimentos também. E, ao mesmo tempo, mais de 2/3 do nosso corpo é água. Ele fala que eu posso interferir na água que está no copo ou interferir na água do meu organismo. Então, quando eu mentalizo a magnetização do que eu pretendo numa água, eu estou criando átomos, transformando eles em alimentos e potencializando a água, que já é um alimento, ou transformando em medicamento, alterando a sua estrutura também, transformando-a em medicamento. E se eu acredito nisso, agora eu vou tomar essa água mastigando, como se fosse aquele alimento que eu mentalizei, eu vou ter exatamente o que foi mentalizado, o que foi qualificado pelas minhas virtudes. Isso aprendi com Kardec no Livro dos Médiuns, com muita tranquilidade.
Sebastião, tem uma pergunta aqui também. Você falou, né, sobre a fé, né? A fé precisa de uma base. Tem até uma passagem aqui no seu livro também a respeito disso. Eu queria que você falasse um pouco sobre. Fala assim, na página 345. A irrestrita fé em Deus é o conhecimento aprendido, apreendido, compreendido, vivenciado e aprimorado, constante e conscientemente. Como é porque a fé está muito relacionada de ter certeza de acreditar. E essas frases aqui eu acho que necessita de uma abordagem sua a respeito de ajudar a gente a ampliar o nosso entendimento. Então vamos lá. Allan Kardec, no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, é que fala que a fé precisa de uma base. E a base seria a compreensão perfeita daquilo em que devemos acreditar. Então, eu acredito porque eu tenho certeza. E só tenho certeza se eu compreendi o mecanismo. Por isso que nós colocamos aqui. É algo que eu aprendo. Então, quando eu estudo, eu aprendo alguma coisa. Agora, eu vou apreender. Eu trago para dentro para um raciocínio profundo, para discernir. Bom, agora eu compreendo. E entendi. Agora eu aplico. Gostei do resultado, agora eu aprimoro constantemente aquilo que foi. Então, no início, eu aprendo, se me interessei no que aprendi, eu apreendo, trago para dentro, vou compreender, gero discernimento e agora vou aplicar e vou aprimorando consecutivamente nesse processo. Então, fé não é apenas uma crença, isso é fé cega. Tanto que no livro novo, para evitar essa confusão, o primeiro capítulo, você sabe qual é? Fé, que pode ser cega, razão, que já é a fé raciocinada, e intuição, que é a fé vivenciada. Então, nós três já começa, a pessoa já começar a viagem já equipado com fé, razão e intuição. Legal. A gente viu aqui, né, até para quem não tem o livro do Sebastião, vale a pena adquirir o livro, né, e tudo mais. Só de pesquisa, que eu até estava conversando com ele antes aqui, a gente tem mais de 7 páginas só de referência bibliográfica, então é uma pesquisa muito rica, assim, de muitas referências importantes. E tem uma parte aqui que você coloca também, Sebastião, que na verdade é uma citação do livro de Zeus Van Tuyl e Francisco Thiessen, que é da biografia de Allan Kardec, né? Que ele fala que o espiritismo não está todo codificado e nem o estará no futuro, né? Como que é? Fala um pouquinho para a gente a respeito disso, como ainda vão se construindo, né, essa construção do espiritismo, né? Então, muitos pensam que Allan Kardec é o codificador da doutrina. Ele nunca falou isso. E, pelo contrário, dá provas que não foi ele. Na questão 145 do Livro dos Espíritos, ele deixa muito claro que a doutrina dos Espíritos é eterna. Então, se é eterna, não começou com ele. E nem terminou com ele. Porque é eterno só Deus. Na Revista Espírita, ele fala que o Espiritismo é uma lei da natureza. O que era o cristianismo há 18 séculos, senão o espiritismo? Só o nome era diferente. Está lá na Revista Espírita. E na questão 222 do Livro dos Espíritos, ele próprio narra: eu não me canso de esforçar para provar que ela existe desde a mais alta antiguidade. E conforme você leu aí com Zeus Van Tuyl e Francisco Thiessen, ela não existe por completa em parte alguma, mas existe em todas as partes. Ela está no ar, ela está no espaço, ela está na natureza. Então, ele juntou alguns fragmentos, o que foi possível para a vivência no planeta Terra. Agora, se ela é um ensino cósmico, só tem o planeta Terra? Então, a doutrina espírita existe em Marte, em Júpiter, em Plutão, em outras galáxias, dimensões. É um ensino cósmico. Por isso que no Evangelho segundo o Espiritismo está claro. Ela tem uma característica própria. Qual? É universal. Qualquer um não está falando de humano, está falando qualquer um mesmo. Já que tudo cresce e tudo evolui, conforme a questão 540 do Livro dos Espíritos. Letrado ou não, e para minha felicidade foi o meu caso, iletrado. Cristão ou não, porque eu não acreditava em nada. Tem ou não a crença, eu não tinha.
pode receber o ensino. Basta eu me predispor sem ideias preconcebidas, porque o Kardec dá a dica: o sábio, para estudar algo que ele desconhece, ele deixa de lado o seu saber. Porque um estudo novo não se faz com ideias preconcebidas. E para mim, tudo isso era novo, porque eu não entendia nada disso. Era apenas um matuto e, no final, um motorista de caminhão. Até contribuindo, porque vem vários conceitos, assim, complementando, né? Porque um que eu vi depois que eu li seu livro, que é sobre... Se fala muito em espíritos mais evoluídos e menos evoluídos. E você aborda mais conscientes e menos conscientes, né, na sua obra. Fala um pouquinho para a gente sobre isso e esse conceito. Na realidade, o que se usa muito é superiores e inferiores. Eu prefiro falar mais experientes e menos experientes, mais cultos e menos cultos. Porque inferior é uma palavra, para mim, ela pesa um pouquinho. Dá a impressão que é alguém pior do que o outro, e não é isso. Então tem alguém menos experiente do que você, mas não quer dizer que ele seja menos importante do que você, porque isso foi Paulo de Tarso. Diga-me, você mesmo, Tiago, no seu corpo, qual que é o órgão mais essencial? E qual que é o menos necessário? Nossa, aí é pergunta difícil. Você sabe que o menos necessário, você pode falar, isso aqui é o mais insignificante. Se ele adoecer, o corpo pode morrer. Então, vou falar, não, eu tenho 2 rins, né? Falar, não, um só, mas você sabe se você vai conseguir ficar com um só, né? Exato. É verdade, é verdade. Por isso que tudo que ele criou é importante. Então, o mineral é tão importante quanto o vegetal, são apenas estágios diferentes, mas sem o mineral, o vegetal não existiria. Sem o vegetal, o animal não existiria sem o vegetal e sem o mineral, e assim por diante. Tudo é uma cadeia onde tudo se une na direção de uma única unidade, ou dentro dessa única unidade, tomando consciência. Legal. Sebastião, assim, poderia ficar te ouvindo assim a noite toda, porque é um grande prazer, assim, você traz muitas reflexões para todos nós, né? Eu acho que principalmente essa parte de consciência que fica muito evidente. A gente acaba agindo muito por um automatismo, né? A gente acaba sendo impulsionado por isso e às vezes a gente não percebe. O mesmo exemplo que você deu sobre se alimentar, às vezes você senta para comer olhando no celular, você não presta atenção em tudo isso, né? Não presta atenção nas respostas do seu corpo. Então, eu acho que esse é uma grande reflexão que fica para essa noite para a gente, né? Exato. Então, se nós conhecemos, por exemplo, eu nasci com falha congênita na tireoide, paratireoide. Então, quando eu fiz a primeira medição, já há um tempo atrás, que suspeitaram e nós fomos comprovar, ela estava com 44, e ela tem que estar 5,7, mais ou menos, é o máximo, 5,6. E eu fiz um belo carinho nela, uma proposta de vida e etc. Repeti o exame e deu 27. Mais uma carícia, mais um diálogo amoroso, como Joana nos ensina, como você viu aí no capítulo 10º do livro. Repeti, deu 18. Repeti de novo, deu 14. Repeti, deu 12. Ontem eu peguei o exame, deu 10. Então eu creio que mais uns 2 testes que eu vou fazer, porque eu continuo fazendo o diálogo e estimulando. Então eu estimulo ao mesmo tempo as células-tronco a migrar para o setor e ajudá-la na reconstrução, porque ela veio com alguma falha, por isso que ela precisa de tantos estímulos para ver se pega no tranco. Então ela já está praticamente normal, e assim como o caso da vesícula, que eu tomei um remedinho, por isso que eu não tomo mais remédio. Tomei um remédio que era 6 doses por dia para dilatar os vasos, porque as lesões eram cerebrais. E ele detonou o fígado e a vesícula, petrificou parte do fígado e a vesícula petrificou inteira. Mas recuperamos o fígado e a vesícula só tem alguns cálculos, onde o maior tem mais ou menos 1 centímetro. Mas ela já esteve num estado que era uma pedra só de quase 10 centímetros. A sua história também, tive a oportunidade de ouvir também, é muito, muito inspiradora. O Sebastião, você falou, né? Você está com a preparação do novo livro, né? Você pode falar para a gente quando vem, o título, como você
preparou essa nova obra. Quer falar um pouquinho para a gente? Na realidade, o livro Despertar da Consciência, do Atma ao Anjo, pode-se falar, ele é uma codificação. Só entende quem estiver atento e interessado no assunto. Agora, o outro é uma lupa. Ele não deixa de ser profundo, mas é um livro todo terapêutico. Então, ele começa com fé, razão e intuição, que é o despertar da consciência, de sal da terra à luz do mundo. E depois ele faz o percurso de sal da terra à luz do mundo com novas informações, algumas constantes nesse livro, mas com uma outra roupagem, mas a maioria são novas informações. E o terceiro capítulo, nós falamos já sobre as visualizações, o poder delas, fazendo uma análise da própria visualização, para entender o que é, depois a função dela, e depois o mecanismo de aplicação dela, e ao mesmo tempo falando sobre a lei de compensação, que é uma das realidades mais vivas do universo, segundo Emmanuel, que é a cada um conforme as obras. É aí que nós começamos 3 capítulos, que é a terapêutica em si, pelo Evangelho, falando o que é Evangelho, para que serve e como usar, e termina com uma visualização. Depois, que é oração, para que serve e como usar, e termina com outra visualização. Depois, que é a bioenergia, para que serve e como usar. E o curioso é que você percebe, quando fala do Evangelho, você vai perceber que quem coloca o Evangelho em ação é a oração. E o resultado do Evangelho na ação é a bioenergia. E aí a gente termina com a bioenergia por enquanto. E o outro começa com a alimentação e vai até o amor incondicional, que vai ser a segunda parte. Legal. Provavelmente vai ser lançado em abril. Em abril. Esse completa 8 aninhos, e em homenagem ao próprio Kardec, né, o mês de abril, aproveitar que esse saiu dia 27 de abril, em 2013, e agora o outro sai. Nós vamos ficar o mais próximo ali do 18 de abril, mas no mês de abril. Legal, legal. Esperamos ansiosamente e espero poder participar aí do lançamento, depois você trazer para a gente poder fazer, né, conhecer toda essa obra. O Sebastião, eu gostaria de agradecer muito a sua presença, foi um grande prazer, né, vários comentários aqui das pessoas agradecendo, foi realmente uma noite muito enriquecedora. Então, pessoal, para quem quiser conhecer mais do trabalho do Instituto, né, Despertar da Consciência, ele tem a página no Facebook, né, Despertar da Consciência, podem procurar Sebastião Camargo, tem um canal também no YouTube, tem Instagram também, então procurem, tem muito conteúdo, quem não tem o livro do Sebastião, vale a pena comprar também, então a gente agradece, viu Sebastião, essa noite. A gratidão é nossa, e se a pessoa entrar no site despertardaconsciência.com.br, ela tem os links para ir para o canal do YouTube, para o Instagram, para o Face e etc. A nossa gratidão a você, Tiago, a nossa associação, né, Mariano Nascimento, e a todos os colaboradores dessa associação e todos que estiveram conosco, aqueles que já nos acompanham, que são inscritos em nosso canal, a nossa gratidão profunda. Que Deus nos abençoe, nos ilumine e nos faça sempre instrumento de sua doce e amorável paz. Sim, você pode fazer uma mentalização, um encerramento para a gente? Vamos fazer. Então, que nesse instante divino, já que nós, como almas encarnadas, estamos no consciente, estamos usando a nossa inteligência, o nosso poder imaginativo, a nossa capacidade criativa, os nossos mais nobres sentimentos. E de acordo com os nossos desejos, nossas intenções, nós vamos mergulhando o nosso consciente no superconsciente, no reino de Deus em nós, onde está o Cristo, o Deus interno, o Evangelho. E de acordo com o que nós gostaríamos de ser ou de nos tornar, nós vamos trazendo esse conteúdo de volta à mente em forma de pensamentos, que nós vamos transformá-los em novas ideias, qualificadas com os nossos sentimentos, vesti-las com as nossas palavras e cultivá-las com as nossas ações. Visualizem-se em paz, em equilíbrio, saudáveis, felizes. E se a paz do mundo começa em nós,
tudo que fizermos em nós, segundo Lao Tse, quer acabar com a escuridão do mundo, então trabalhe a escuridão em ti. Quer eliminar o sofrimento do mundo? Então faça isso em você. A maior dádiva que podemos ofertar ao mundo é a da nossa própria transformação. Então, se eu estou em conexão com todas as minhas vivências, Kardec também concluiu, e eu estou em conexão com todos os seres dentro de um mundo e com todos os seres em todos os mundos. Então, se o pensamento for bem arquitetado pela inteligência, o poder imaginativo qualificado pelas virtudes, mentalizados ou verbalizados com as palavras e exemplificado nas ações, um único ser que colocar 1% do cristianismo que sai pelos lábios na prática, segundo Emmanuel, na obra Servidores no Além, a terra inteira será plenamente libertada de todo o mal. E se um único ser se erguer em oração, gerando os futuros pensamentos para a capacidade criativa enobrecedora, ergue consigo a humanidade inteira. E Deus e o Cristo vendo em nós esse desejo sincero, esse esforço que direciona para o bem, Ele multiplica 100 ou 1000 vezes a mais a capacidade de concretização. Grande abraço a todos, muita paz e até breve. Que assim seja, Sebastião. Muito obrigado. Muito obrigado aos amigos que estiveram conosco essa noite. Que todos tenham um final de semana iluminado. Até uma próxima oportunidade. Tchau.